Bem, continuemos agora, língua portuguesa, página 16, que ficou como tarefa essa página a partir do exercício 2. Então vamos lá? Colocar na ordem alfabética as palavras. 2. Aluna, amiga, armadilha, criança, entusiasmo, escola, estátua, estranho, corrijam aí, tá? Estranho, história, livro, menina, menino, narrativa, professora e a palavra vampira, com V, tá? Agora, nós vamos ao exercício 3. Nomes de pessoas, bairros, cidades, estados, países, livros, jornais, empresas são conhecidos como nomes próprios. Iniciam com letra maiúscula. Volte ao texto da seção que acabei de ler, pinte esses nomes próprios de amarelo, tá? Então, quais são esses nomes que vocês irão pintar de amarelo lá atrás no texto? Eu vou escrever os nomes que que vocês tinham que pintar lá no textinho, tá? No textinho que acabei de ler, naquele texto lá da página 11, né? E lá vocês vão pintar de amarelo estas palavras aqui, ó. 3, que são os nomes próprios. Beatriz, nome próprio, ó. Letra maiúscula. Beatriz, Silva, Lima, esses nomes. Beatriz, tem outro? Tem lá Beatriz novamente, depois tem Campo Belo, depois tem estátua, depois tem companhia das letrinhas, depois tem das letrinhas com nome com letra maiúscula, das letrinhas, Steve, Barlow, Steve, opa, deixa eu apagar, muito bagunçado. Skidmore, Dona Duza, Bia, são os nomes que tem lá no texto. E Marina, o quê? Galeano. Estas são as palavras que era para pintar nesse texto aqui. O que acabei de ler. Nesse texto são essas palavras para pintar de amarelo, tá? Essas palavras vocês vão voltar lá no texto da página 11 e vão pintar de amarelo. Tá legal? Agora, 4. Escreva o nome da sua cidade, do seu bairro, da sua escola.
Você vai escrever aqui o nome da cidade, do seu bairro que você mora e o nome da nossa escola. E você vai organizar esses nomes em ordem alfabética, tá? Então, organizaram, tá? Por ordem alfabética, tá legal? Então, cada um fez o seu, porque cada um mora no bairro, então cada um fez o seu, tá? Agora, na página 17. Para esta atividade, use o livro já escolhido como um de seus favoritos. Tenha-o em mãos, pois você escreverá sobre ele. Sabe, pode ser um livro que você esteja lendo da aula da tia Alessandra, de Centro de Leitura. Você pode pegar aquele livro que você leu, que você gostou da história, você vai ler aquele livro novamente. Vamos ao trabalho. Siga as orientações. Ouça a releitura da reportagem da Folhinha sobre experiências literárias da garota Beatriz Silva Lima. Então, tem a reportagem da Folhinha, dessa que é esse daqui, da página 11, que eu acabei de ler, o que ela fala do livro, que ela gostou do livro, que ela recomenda o livro. Leiam esse texto novamente, tá? Aí, você vai escrever. Agora você escreverá sobre o livro que escolheu. Ah, tia Rosa, eu vou escolher esse que eu li da tia Alessandra. Ah, não quero ler esse, eu li um outro que eu achei bem mais legal. O livro que você gostou, o livro que você achou mais interessante, tá? Você vai escrever sobre esse livro que você gostou, que você achou interessante. Para isso, siga estas etapas. No primeiro parágrafo, quando você começar lá no primeiro parágrafo, você vai informar o título do livro, é o nome do livro, como está lá na capa, o nome do livro. O nome do autor do livro, quem escreveu esse livro, tem a informação aí também, tá? No seu livro. A editora que publicou, também tem o nome da editora, sempre no livro consta essas informações. O título do livro, o nome do autor e a editora que publicou o livro. Então, isso daí você vai colocar no primeiro parágrafo, igual nessa história da Beatriz aqui atrás, na página 11, tá? Lá, aquele textinho que acabei de ler, tá bem? Você vai fazer baseado nesse texto, tá? O que eu acabei de ler. Então, você vai colocar essas informações, o título do livro, que é o nome do autor, a editora que publicou esse livro, no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você vai contar a história que você leu. Mas atenção, não dê muitos detalhes sobre a história que você leu. Conte o que mais gostou da história que você leu e por que você gostou dessa história. Então, você vai no segundo parágrafo escrever o que você mais gostou do livro, tá? E por que você gostou daquilo, no segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, registre sua opinião sobre o livro. Conte do que mais gostou e por quê. Aí você vai dar a sua opinião. Ah, eu gostei desse livro porque ele conta a história assim, 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 tá? Por quê, né? Porque ele fala disso, 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 é um assunto que me interessa. Então, você vai descrever no terceiro parágrafo a sua opinião. Você vai colocar lá no terceiro o que você achou do livro que você leu, da história que você leu, que você contou lá no segundo parágrafo. Depois que você terminar de escrever, releia o texto e veja se ele contém todos os parágrafos do jeito que está aqui pedindo, tá? As informações que estão pedindo, o que é para você pôr no primeiro parágrafo, o que é para você colocar no segundo parágrafo, o que é para você pôr no terceiro parágrafo. Troque seu texto com o colega, não vai dar para fazer isso. Isso daqui nós vamos fazer onde? Em sala, quando voltarmos. Então, você vai o quê? Capriche, porque o seu texto dos colegas, quando a tia Rose quando nós voltarmos para a escola, eu vou ler e eu vou colocar um painel na sala e nós vamos expor essas atividades que vocês estão fazendo. Lá na sala nós vamos trocar ideias, nós vamos ler o que o amigo escreveu, nós vamos participar de um do outro, o que um fez, o que o outro fez, como foi a história por exemplo, do Miguel, como foi a história da Ana, como foi a história da Lívia, como foi a história do Otávio, como foi a história da Luana, como foi a história da Isabelle, tá? Então, cada um vai saber como foi a história de cada um, tá bem? E, ó, no fim, escreva seu nome, sua idade e o ano em que estuda e o nome da sua escola. No final, eu quero
vocês coloquem tudo isso. Então, leiam bem essa página, essa folha aqui na página 17, para saber todas as informações bem certinho do seu texto, tá bem? Que depois nós vamos trocar bastante ideias, nós vamos ler um dos outros lá dentro da sala, tá bom? Então, hoje, língua portuguesa, até aqui, e tem na página 18, tarefa, página 19, tarefa, e página 20, a tarefa, tá bem? Página, então, 18, 19 e 20 vai ficar como tarefa para vocês fazerem, e o textinho também para vocês já ir se organizando e fazendo, tá? Porque quando voltarmos eu vou ler o texto, tá bem? Então, agora vamos à aula de História e Geografia, tá bom? Beijo!